Bom dia. Eu estou continuando uma série um playlist falando um pouco sobre a minha candidatura a deputado federal, focando nesse momento em falar das propostas, principalmente das três propostas focos principais, né? Eu também irei colocar nos vídeos algumas coisas sobre algumas questões que não dizem diretamente respeito ao contexto do foco principal, mas que costumam ser questionamentos das pessoas até para uma mensuração de decisão, julgamento de voto. Mas isso fica para os próximos playlists. Nesse aqui, eu vou falar principalmente da questão do programa da educação. O programa que eu costumo chamar Programa Educação Integrada Família e Escola. O que basicamente a gente pode ver nos últimos anos em toda a atividade da nossa sociedade? Nós passamos por um tempo por uma tempestade de ideias e valores confusos, assim como anseios e medos. Antigamente discutimos o efeito da televisão sobre a informação, se o papel da televisão como meio de comunicação, se estava sendo cumprido em suas dimensões de informação, de criação, formação, se estavam sendo vivenciados esses princípios na prática. Depois nós nos deparamos atualmente com a mídia digital, com os gurus de passagem, as pessoas que muitas vezes nem têm profundidade sobre os fatos, mas os replicam como se fosse absoluta verdade, e por uma questão de segmento, ou mesmo de likes, ou coisa assim, eles se tornam verdadeiros filósofos da superficialidade. Então, nossas famílias são invadidas por isso, nossas mentes, nossos pensamentos, a escola, a educação. Isso tudo gera muito ruído, muito conteúdo de informação, mas de uma forma muito superficial. Isso visivelmente afetou a questão do ser humano, a questão das virtudes humanas, a questão da afetividade, do emocional do ser. A escola tem um papel de formação, é um papel de formação nas ciências, nas artes. Ela não tem o papel de educar o ser, no sentido da educação humana, ou afetivo, ou emocional. Ela pode dar apoio, ela é um evento social na vida de uma pessoa e, portanto, ele ajuda nessa formação, ela dá apoio. Mas, sem dúvida, antropologicamente falando, em toda a história da humanidade, é da família que vem por tradição, por exemplo, por prática, essa formação do caráter, essa formação no controle de suas emoções, no gerenciamento de suas emoções, no controle de suas afetividades. Por uma visão talvez paternalista de Estado, ou até uma certa visão ideológica que impregnou os meios, independente de nível social, as famílias passaram a delegar à escola essa responsabilidade, quando não à própria sociedade. Nós encontramos uma reclamação comum entre os diretores de escola pública, diretores de escola privada, os professores, que é referente ao ser das pessoas, e não tanto ao seu conhecimento ou limitação intelectual. Isso porque os pais simplesmente delegaram à escola o que não é responsabilidade dela. Agora, nós precisamos reconhecer esse problema e olhar para os nossos programas de educação, entendendo esta ausência da família na formação do ser e que ela tem que ser retomada, ela é uma responsabilidade, além de tudo, é um direito da família. E a família tem a obrigação de fazê-lo. Agora, é compreensível que a dificuldade de comunicação entre as gerações hoje, à medida que as coisas se tornam um pouco mais complexas, ou mais simples, mas mais velozes, e então precisamos, de alguma forma, sentar e encontrar um caminho para que os pais possam participar da efetiva formação dos filhos e aproveitar esse elemento como uma forma de que possam educá-los como seres, como pessoas com caráter, educando pelas virtudes, educando no emocional e no afetivo. É patente, no passado, havíamos as antigas associações de pais e mestres, as APMs, onde se criava
um fórum de discussão entre professores e pais, não só no auxílio a crianças mais necessitadas ou famílias que precisavam de mais ajuda, mas também no diálogo e no contexto de entender o que estava acontecendo com seus filhos e o modelo melhor naquele local de educar aquelas crianças e de terem auxílio também da escola e apoio na educação dos seus filhos. Todo o critério disciplinar, todo o critério de funcionamento. Então, nós precisamos levar de volta os pais a dentro da escola. Algumas escolas públicas que possuem um sucesso melhor e escolas privadas, igualmente, que possuem um sucesso maior na educação do ser, ou seja, entregam pessoas prontas à sociedade, seres pensantes com espírito crítico, corretamente colocado, com as suas opiniões, levando em conta seu conhecimento, essas escolas possuem uma proximidade maior dos pais com elas. Existem iniciativas dos próprios pais em abrir escolas com esse intuito. O homeschooling nada mais é do que uma tentativa da família de educar o seu filho, mantendo os seus princípios e valores, formando o ser humano no seu contexto amplo e geral, e buscando o ensino das ciências e das artes, por não confiar em grande parte a forma que está sendo executada na escola. Pois quando há delegação, existe uma natural soltura da responsabilidade e delegada a outro que pode tomar outras decisões que não podem ou não ser em linha com o que queremos naquele momento, até porque temos um convívio maior com os nossos filhos, determinar para eles como um ponto a pensar. Tudo isso exige um trabalho, exige um sentar, traçar rotas, planejamentos. Eu, dando um exemplo, sei lá, chamar os pais uma vez por mês na escola, fazer um breve resumo de tudo que vai ser visto em literatura, entregar uns livrinhos com os resumos para que eles possam, através daquele contexto de discussão ou conversa, até se decidirem a ler o livro, além dos filhos lerem, para poder daqueles livros depreenderem situações e contextos que permitam a eles ensiná-los melhor o que nós chamamos hoje nas empresas de resiliência, transparência, honestidade. Tudo isso é passível e é possível e é obrigação da família ensinar. Então, nós precisamos levar de volta a família na integração da educação dos seus filhos. Não basta enfiar uma criança na escola, formá-lo nas ciências e nas artes, se ele não for não sair dali com toda a formação necessária de caráter, de crescimento no caráter, na sua controle, na sua gestão do emocional, na sua gestão do afetivo, nós estamos entregando pessoas deformadas para a sociedade, com uma lógica racional de 1 e 0, e aí, desculpe, na sociedade fluida que nós estamos, nós vamos ter um montão de ladrões com cursos universitários, essa que é a verdade. Então, nós precisamos ter pessoas formadas humanamente na educação das suas emoções, na educação do afetivo, na educação das virtudes, e para que, inclusive, paremos de dar gastos à empresa para ensinar o que os pais deveriam ter ensinado. As empresas gastam um montão de dinheiro fazendo um molde de formato de convívio, missão e comportamento, e hoje cada vez mais patente e visível nos termos utilizados, ligados à identidade do ser, ligados ao seu caráter. Estão tentando dizer às pessoas que querem pessoas com aquela atitude, com aquele caráter. Mas bem sabemos que isso não se trata meramente de uma leitura, se trata de uma leitura, de exemplo, de atitude. E isso começa lá, começa na família. Então nós precisamos trazer a família de volta à sua responsabilidade e também ao seu direito. Muito obrigado, um grande abraço, Adamário.